Mas, Ricardão, falando agora sem brincadeira, né? Pô, os imóveis valorizaram mais de 20%. Os fundos imobiliários, vamos colocar assim, FIIs, as exato, cotas dos FIIs. Exato. Isso é importante. E aí, diferenciação. a gente olha, quando a gente olha, fala assim, pô, o que tá dentro dos fundos imobiliários? Vou trazer só aqui, primeiramente, imóvel, pra gente não misturar muito, pra simplificar um pouco a explicação. Só que, pô, vamos lá, Gui, minha percepção. Eu nunca vi um ano em que um imóvel que eu morava ou eu alugava, pô, o negócio se valorizou mais de 20% em um ano. Então, quando a gente fala de bolsa, de negócio, assim, pô, é normal. Às vezes você tem uma empresa aqui que tá lucrando, sei lá. E aí isso fica fácil no nosso dia a dia, né? Pô, eu tinha um tio que tinha um mercadinho que lucrava 50 mil por mês e deu um ano, o cara tava lucrando 500 mil. Você fala, caraca! Então a pessoa ela tem essa percepção de que para você multiplicar o negócio por 2, 3, 4, às vezes 10 vezes, é muito mais simples do que você ver um imóvel, pô, crescer 20, 30, 40% em um ano. Não é um negócio habitual. Você fala, morava numa casa, cara, que o preço dela saiu de 200 mil, né, em condições normais, temperatura e pressão. No ano seguinte ela tava valendo, pô, 300, né? Você valorizou 50%. Eu tava valendo 200, tava valendo, 260, 240. Não é muito normal. Então a pergunta que eu quero te fazer é, o que tá por trás dessa alta do IFIX, né? É realmente um cenário mais positivo? Olhando para o futuro, ou é uma correção de um desempenho muito negativo do passado? E aí ainda tem, a gente olhando perspectiva, ainda tem mais oportunidades se a gente estiver olhando para o futuro. Ou seja, dá para a gente separar nisso daqui? Porque essa pergunta existe, né? Você subiu 20 e tantos %, pô, perdi o bonde? Então, será? Quando a gente faz o quê? Volta um pouquinho só, né? Vamos para 24, então. Quanto é que foi o IFIX em 24? Negativo em 5, se não me engano. Então, quando você faz só o composto desse biênio, você já tá com, conta de padaria aqui, 16, né? Que dá inflação mais 4, 3 no período, nessa janela. Então, não tem nada de excepcional nesse retorno, nesse biênio. É que você teve um ano muito ruim ali em 24, e aí você teve um ano bem interessante em 25. Então você teve uma recomposição, estava tudo muito esmagado. Né? Por isso que a gente precisa olhar sempre o filme. Volta lá, final de 24, ali de agosto até dezembro, foi um banho de sangue. Foi um banho de sangue. Né? Dezembro de 24 até o dia 18, tinha tudo para ser o pior mês da história do IFIX. Que no finalzinho ele conseguiu um nível de recuperação, então deu uma melhoradinha, né? Ficou menos pior. Então ele não foi o pior mês da história do IFIX. Mas janeiro ele caiu de novo, caiu 3 e alguma coisa. Então a gente abriu o ano com o IFIX caindo uns 3%. Então se você pegar de fevereiro até dezembro, essa alta é maior de 24, ainda. 25 mais ou menos. Né? O que está por trás disso daí? E aí a gente sempre, eu volto naquela história que a gente coloca, né? Pô, você que ficou esperando a Selic cair para entrar em fundo imobiliário, mas você perdeu isso daí. Né? Porque, inclusive, em 25, o que aconteceu com a Selic? Subiu. Sim. Né? A Selic teve 3 altas, eu acho, no começo do ano. 2 ou 3 altas no começo, enfim. Saiu lá de 12 para 15. Né? E o IFIX subiu dessa maneira. Por que ele subiu dessa maneira? Quando você olha o movimento de juro longo, os vencimentos mais longos tiveram fechamento aí de mais ou menos 100 a 150 pontos, mais ou menos. Isso porque dezembro foi um banho de sangue, tá? Esse dezembro agora. Sim. Né? A curva estressou na ponta longa. Nem vamos falar do culpado. Então, na verdade, a gente teve uma recomposição porque estava tudo muito barato. Então, quando você pegava dezembro de 24, janeiro de 25, ou você tinha que ser muito, muito, muito dedo podre para fechar o olho, escolher um fundo imobiliário e tirar um negócio que não prestasse. Entendeu? Tinha que ser muito. Tinha. Tá? Porque o IFIX é como o Ibovespa, é um índice imperfeito, é o que temos, mas ele é imperfeito. Então ele tem coisa ali que, não tem cenário para ela, é ruim. É ruim, não tem jeito. Não tem jeito. Então você tinha que ser muito dedo podre para fechar o olho e, pegou justamente isso logo ali em dezembro, 24 de janeiro 25. E aí as coisas foram melhorando. Tanto é que, dentro da nossa carteira, teve ativo que no ano subiu 50%, 45%, entendeu? 30%, com o IFIX andando 21%, né? 20, 21%, enfim. Agora, tá caro? Não. Por quê? Porque
os ativos imobiliários, eles não caíram 5% em 2024 para precisar andar 20% em 2025. Os imóveis, eles vêm se valorizando ao longo do tempo. E aí a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a questão de laudo de avaliação dos imóveis que estão nos fundos imobiliários. Porque quando você pega agora laudo de final de ano, teve alguns laudos de alguns fundos que empurraram para baixo o valor. Olha que interessante, né? O IFIX para cima, né? E os laudos empurrando um pouquinho para baixo. Por quê? Porque você pega o fluxo de caixa que esses imóveis vão gerar mais para frente, traz a valor presente, você desconta por uma taxa. O que aconteceu com essa taxa? Essa taxa subiu um pouquinho. Essa taxa subiu um pouquinho. Porque a gente não foi fundamento do imóvel, foi taxa de desconto. Foi exatamente isso. Exatamente. Não foi fundamento do imóvel. Mas ainda assim, quando você olha para as cotas e você vê o valor por metro quadrado desses ativos, você fala, cara, tá barato. Porque no final do dia, quando você compra a cota, você está comprando aquele ativo por um determinado valor por metro quadrado. E essa é a avaliação que eu gosto de fazer. Eu falo, cara, eu estou comprando esse ativo por isso por metro quadrado, estou pagando bem. Estou pagando bem. Pode ser que a cota lá no home broker não precifique da maneira justa em 3 meses, em 6 meses ou 1 ano. Mas eu não sou investidor de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, o que me interessa é o quê? É comprar bem. Porque você ganha dinheiro com imóvel quando você compra bem. As pessoas acham que, eu preciso vender bem. Não, você precisa comprar bem. Você comprou bem, em algum momento você vai conseguir vender bem. E aí tem a paciência para deixar o investimento amadurecer. Então, foi um ano excelente. A gente conseguiu um combo de carrego de renda espetacular. O dividendo foi pujante, foi alto, né? Salvo engano, a nossa carteira deve ter entregado aí um dividend yield anual de uns entre 12% e 13%. Líquido de imposto de renda é porrada. Né? Fora isso, você tem toda a valorização das cotas. Então você teve um combo de tô carregando bastante renda e tô comprando barato. Pô, são raros os momentos em que você consegue fazer isso. E aí a gente teve esse ano muito bom pro IFIX, mas não perdi o bonde, tá, Raiz? Tem coisa ainda que tá bem descontada, tem oportunidades interessantes na mesa e a gente vai discutindo isso aí.